Sejam bem-vindos a mais uma aula de econometria com RStudio. Nessa aula a gente vai dar início à sessão de estatística e a gente vai revisitar alguns conceitos que vocês já aprenderam, como moda, mediana e, e média. A aula é para ser bem curtinha, então vai ser simples. Média, mediana e moda. A média aritmética é a soma das observações dividido pelo número delas, bem simples. A mediana é a realização que ocupa a posição central de uma série de observações quando elas estão em ordem crescente. No caso, se eu tiver uma quantidade de observação ímpar, a fórmula é essa. Se eu tiver uma quantidade de observação par, a fórmula é essa. Basicamente, eu ordeno os meus valores e pego aquele valor central. Se for um único valor, é bem simples, vai ser aquele valor que tiver no meio. Se for par, eu vou pegar aqueles dois valores que estão no meio e vou fazer uma média entre eles. Moda já é definida como a realização mais frequente do conjunto de valores observados. É aquela minha tabela de frequência, o valor que mais se repete. Se eu tiver um só valor, ela vai ser unimodal. Se eu tiver mais de um valor, vai ser bimodal, então a moda ela não vai estar explicitamente definida, mas eu tenho valores que repetem mais que outros, e trimodal e aí por diante. Mas se eu pedir moda, eu quero unimodal. A gente vai aqui no R porque você já conhece esses conceitos e a ideia da aula é só mostrar como usar os comandos. Como a gente começou uma etapa nova, eu peço que vocês cliquem, vá na pasta que vocês estão salvando, cliquem em New Folder e escreva etapa 2 estatística para ficar organizado. Eu já criei aqui e já criei o meu arquivo. Vocês novamente vão em File, New File, R Notebook. Depois que abrir é só clicar para apagar tudo, começa a fazer, e sempre que for fazer um novo bloco, Ctrl Alt I, e eu tenho um bloco de código. A gente vai apagar aqui tudo, porque o meu já está feito e vocês vão acompanhar por aqui. Tá aqui. Primeiro a gente vai supor que eu tenho um vetor que eu já salvei com 15 salários de funcionários de uma loja. Eu tenho desde valores de 1000, eles estão desorganizados e a gente vai ter que encontrar aqui dentro média, mediana e moda. Para calcular a média, basta eu escrever min e o valor da minha variável. Vamos executar aqui para ele salvar no R. A minha variável vai ser salário, que eu vou ter 15 números. E agora eu executo aqui e eu vou tirar a minha média. E executo o comando de baixo, eu vou tirar a minha mediana. Vamos executar aqui os dois e ver como é simples. Aqui na média ele somou todos os elementos, dividiu pela quantidade deles, e aqui na mediana ele ordenou e pegou o elemento central. Para calcular a moda, eu tenho um pequeno problema, porque a moda não é um comando nativo no R. Eu posso tanto calcular ela a partir de algum pacote que eu instale e tenha essa função dentro do pacote, como eu posso usar de alguns artifícios para construir essa minha função de moda dentro do R usando o que já vem nele. A gente vai mostrar essa forma de construir essa função, porque além de vocês salvarem uma função a mais, vocês aprendem um pouco da estrutura de se criar uma função. Eu vou mostrar aqui umas coisas. A primeira delas é a função table, que ela vai criar uma tabela e vai colocar, vai pegar dos valores da variável que eu vou colocar para ela extrair dessa tabela, os que mais se repetem. No básico eu estou criando uma tabela de frequência. E estou criando uma tabela de frequência da variável salário e estou salvando ela na variável tabela 1. A gente vai executar o bloco de código e vocês vejam que em tabela 1 eu tenho a minha variável salário com minha tabela de frequência. Aqui, se eu olhar, eu já percebo que o valor de 1.200 é o que mais se repete, porque ele se repete 3 vezes, não existe nenhum outro que tenha a mesma quantidade de repetições. Então eu já conseguiria extrair, só com a função table,
eu já conseguiria extrair a minha moda. Mas aí suponha que a minha amostra ela não fosse tão pequena. Em vez de 15 funcionários, eu tivesse 1.000 funcionários. Fosse toda a cadeia da cadeia de lojas. A gente vai gerar, como eu não vou escrever 1.000 valores, a gente vai gerar uma distribuição uniforme, distribuição normal uniforme, de 1.000 valores variando de 1.100 a 1.600. Para vocês entenderem esse pedaço de código, esse R unif ele vai me gerar essa distribuição. No primeiro espaço eu coloco a quantidade de valores que eu quero e no segundo espaço eu coloco o valor mínimo e o valor máximo que ele vai gerar esses números. Se eu executar, ele vai me dar números quebrados, várias casas decimais. Então, como vai ser difícil a gente extrair uma moda que bata todas as casas decimais, eu estou fazendo ele já de forma arredondada. Então, eu estou fazendo uma variável que eu estou chamando de salário 2, em que eu vou fazer uma distribuição de 1.000 números, uma distribuição uniforme de 1.000 números, variando de 1.100 a 1.600, e eu quero eles arredondados. Vamos executar aqui o bloco de código para ver como é que fica. Eu tenho aqui meus 1.000 números e eu quero saber nesses números qual que mais se repete. Se eu fizesse table do jeito que está aqui, olha como fica difícil descobrir qual é o valor que mais se repete. Eu tenho aqui 4, eu tenho aqui 6, eu tenho aqui 5. Para checar cada um a um, a gente ia levar uma eternidade. Então, eu tenho um comando que chama max. Então, basta eu pegar essa minha tabela de frequência que eu salvei na variável tabela 2 e colocar dentro de max, que quando eu executar, ele vai me dizer qual é o valor que mais se repete. Nesse caso, o valor que mais se repete 8 vezes. Mas eu não sei qual é esse valor ainda. Então, o que eu vou fazer é uma operação uma operação lógica, na verdade, em que eu vou pegar o valor que mais se repete e vou comparar com o nome. Eu quero saber o nome do valor que mais se repete. Ele vai fazer essa comparação. Quando essa comparação entre o nome do valor que mais se repete e o número que mais se repete, a quantidade de vezes bater, aí ele vai extrair esse valor para mim. Ele vai dar true se for igual e F se for falso. Então, quando ele achar na minha tabela esse valor 8 vezes, que ele já sabe que é esse máximo aqui de 8, ele vai dizer pra gente qual é. Eu vou executar aqui e eu percebo que o valor que se repete 8 vezes é 1.309. Então, eu tenho minha moda a partir daqui. Percebam que não é tão prático eu fazer isso tudo em pedaços toda vez que eu tiver que tirar uma simples moda. Então, o que a gente vai fazer é transformar esse comando, que o comando completo seria esse, tabela 2, recebe uma tabela de frequência a partir da minha variável salário, eu armazenaria em moda, e depois eu compararia os valores para descobrir qual é o nome do valor que mais repete. Quando eu executasse, percebam que eu ia ter o mesmo resultado, mas sem ter que poluir o meu arquivo desse jeito. Mas eu ainda ia ter que ter o problema de toda vez vir no código e alterar. Eu quero salário 2 aqui, entendeu? A gente pode fazer uma função e eu acho que acaba sendo um pouquinho desse objetivo de aula, que é mostrar como faz essa função. Eu tenho esses comandos aqui que eu quero que eles fiquem otimizados para na próxima vez eu simplesmente escrever moda, abrir meu parêntese, colocar a minha variável, fechar meu parêntese e executar, e ele me dá o valor que eu quero. Como se fosse uma função nativa que nem a gente fez com média e que nem a gente fez com mediana. Como que eu faço isso? Eu coloco moda, ele recebe uma função e nessa função ele vai receber um valor X, que eu não sei qual é ainda. Abro chaves, ele já vai abrir as duas chaves, eu dou Enter. E vou executar toda essa parte de dentro. Então, eu quero que nesse valor X que eu coloquei, que eu defini,
ele pegue, cria uma tabela de frequência e armazene numa variável. Depois dessa variável, ele localize, através aqui dos colchetes, o valor que mais se repete e o nome dele, compare, para a gente conseguir ter um resultado. Aí ele já imprime no console para a gente. Eu vou executar aqui, e tudo que o R fez agora foi simplesmente criar essa função. A gente pode escrever ela aqui, ó, moda salário. Se eu executar, ele vai dar 1.200. Se eu colocar moda salário 2, que foi aqueles 1.000 valores que a gente gerou, e executar, ele dá 1.309. Por essa aula é basicamente isso, mas às vezes vocês estão fazendo, não vou ver o vídeo gravado, vou pesquisar como é que tira a moda. Se vocês encontrarem algum pacote que já tem essa função nativa, fica mais tranquilo. Mas se vocês forem escrever uma função, vocês tomem cuidado em qual função vocês utilizam. Porque, por exemplo, essa aqui, ela pega a moda, faz uma função de x, salva numa variável o valor único. Vai ser esse valor que... O valor que mais se repetir, ele ocasionalmente vai ser o único. Só que nem... A falha, no caso, ela tá aí. Porque, por exemplo, digamos que eu executasse essa minha função aqui, salário 2, e dentro dela existissem vários valores que se repetissem, sabe? Que nem essa vez aqui. Eu não consegui uma moda, unimodal, bimodal, trimodal. Eu consegui vários valores que se repetem 6 vezes. Se eu calculo através da função que a gente criou, percebam que eu consigo identificar todos esses valores. Mas se eu faço isso a partir de uma função que usa essa propriedade de única, eu não vou conseguir ter o mesmo resultado. Claro, ele ainda vai identificar um desses valores que tem uma repetição máxima. Mas perceba que além do 1433, eu teria 1118, 1126, 1300 e pouco. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer utilizar alguma função e não conhecerem exatamente os comandos. Pode ser que no resultado final não seja exatamente aquilo que vocês queiram. E eu acho que é sempre uma boa prática vocês testarem com variáveis ou testar com um conjunto de dados menor, que eu consiga verificar visualmente se aquilo que está saindo como resposta é certamente o que eu preciso. Atentem para refazer o passo a passo que a gente fez aqui, criando a tabela de frequência, verificando qual é o valor máximo, igualando esse valor máximo com o nome, testando cada valor lógico e depois imprimindo no console. Se vocês conseguirem fazer isso aí, a aula foi um sucesso. Por hoje é só, eu espero vocês na próxima.